Relações sistêmicas familiares. Sistêmica porque pertence a um sistema. Nosso universo é formado por um sistema galáctico das estrelas. Cada estrela tem o seu lugar, cada planeta tem o seu lugar. Por exemplo, se pegar uma estrela e mudar de lugar, por exemplo, vou colocar a Terra no lugar da estrela. E também eu não gostei que essa estrela está nesse lugar, eu vou trocar. Vou pegar e colocar o Sol no lugar dessa estrela. Esse universo provavelmente vai entrar em confusão. Ele não vai funcionar, porque existe uma ordem para que tudo isso funcione. E quando alguma peça, dessas estrelas, algum desses planetas está fora do seu lugar, não vai funcionar. Assim também é no sistema familiar. Todos nós pertencemos a um sistema familiar. E aquele que veio antes, ele é maior do que aquele que veio depois. E às vezes, quando os filhos se colocam maiores que os pais, dá problema também. Em algum outro momento, os relacionamentos também não dão certo, porque aquele pai, aquele parceiro, vamos dizer assim, tanto faz o homem como a mulher. Ele já está comprometido com o seu pai ou com sua mãe. Mas como comprometido? Porque no momento, ou por uma separação, ou por uma morte, aquele pai ou aquela mãe não está mais presente naquele sistema. E aí o filho mais velho, ou a filha mais velha, fica responsável pelaquela família. Chegam lá no dia do funeral mesmo e dizem, olha, agora você é responsável, você é o mais velho, você é responsável pelos teus irmãos, responsável pela tua família. E essa criança, ela recebe uma carga maior do que ela pode suportar. Aí ela fica também num outro lugar. O que aconteceu com meu pai que eu até não percebia antes das constelações familiares? A gente nem percebe porque a gente está tão envolvido naquele sistema que aquilo tudo parece normal, né? Porque aquilo vai passando de geração para geração e a gente estando ali no presente, a gente não percebe essas mudanças. Mas através das constelações familiares, eu percebi que o meu pai, por ele ter ficado órfão com apenas 10 anos e ser o segundo filho de 10 filhos, ele também estava no lugar que não era dele. O irmão dele mais velho era casado e ele casou-se logo e ele ficou responsável pelos irmãos. Ele cresceu, ele casou, a minha avó paterna, a nona que a gente chamava, ela sempre morou conosco. Alguns momentos, assim, ela foi morar com outros filhos, mas ela voltava porque, sem ela perceber, sem, digamos, ela tomar consciência, ela colocou meu pai no lugar do esposo dela, no caso do meu avô, porque meu avô era muito jovem, ainda quando faleceu, e ela tinha todos esses filhos menores e o meu pai ficou responsável. Então, algumas vezes, ela também se sentia, a minha mãe, no caso, quando comprava algo, vou lá comprar um chinelo. Ela precisava também comprar um chinelo para minha avó, a minha nona, porque senão a minha nona ficava com um certo, vamos dizer assim, ciúmes. Porque não sexualmente falando, mas o meu pai estava no lugar do esposo, porque as responsabilidades do marido ficaram para o pai. Por isso que alguns conflitos também acontecem entre casais. Eu era criança e não percebia se existia esse conflito. Para mim, o casamento deles era perfeito. Mas acredito que com certeza tinha seus conflitos, né? Porque se a minha nona precisava também receber aquele mesmo presente, aquela mesma roupa que a minha mãe ganhava, precisava estar assim meio que
ter aquela igualdade, vamos dizer assim. Então eu acredito que com certeza tinha algumas falhas também nesse casamento, porque nós não somos perfeitos, né? Então é assim que as constelações familiares surgiram. Elas surgiram para mostrar exatamente aonde está o problema. Porque quando o cliente coloca e posiciona tanto os bonecos ou tanto as pessoas, quando é em grupo, é feito esta constelação em grupo, já vai se perceber ali o que está acontecendo e qual é o tipo de emaranhamento que está acontecendo naquela família. Então, a constelação familiar, ela veio para mostrar realmente qual é a causa, porque todos nós queremos pertencer, não? E na constelação familiar existem as ordens, que inclusive são as 3 ordens do amor, que é o pertencimento. O pertencimento ele não pode estar em desequilíbrio, todos devem pertencer. E quando aquele lugar vazio fica ali e coloca outra pessoa, aquela outra pessoa não pertence e aquela que está no lugar da outra também não se sente bem, porque ela está no lugar que não é dela. É como uma máquina que pega e troca os parafusos de lugar, não vai funcionar aquela máquina, porque aquele parafuso lá está num lugar que não é o seu, que é indevido. Então, as constelações familiares, para mim, elas mostraram muito além daquilo que eu imaginava no meu relacionamento, que em outro momento vou falar sobre isso. Hoje eu queria falar mesmo sobre as constelações familiares e o porquê do nome sistêmica, porque pertencemos a um sistema e todos têm um lugar e todos nós queremos e precisamos pertencer ao nosso sistema